Salve, salve galera! Hoje a gente está aqui para falar do XPML11, um fundo extraordinário do segmento de shoppings que está fazendo uma nova emissão de cotas. Tem várias informações para a gente comentar sobre ele. Então, se você gosta de conteúdos como esse, de fundos imobiliários, de investimentos, dividendos, bolsa de valores, não se esquece, hein? Já confere aí a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. Pessoal, então o XPML11, caso você não o conheça, ele é um fundo do segmento de shoppings, tá? Ele compra aí participações em shoppings ou shopping todo, né? E então faz alocação para as lojas e ele consegue rendimentos com isso. Ele é um fundo muito interessante, tem um patrimônio aí de 2,1 bilhões, tá? Dividendo dele não é dos maiores, né? Se você for comparar aí com todos os fundos imobiliários, né? Afinal, ele é um fundo de shoppings, então tem toda essa questão, né? Se você pegar um fundo de papel, por exemplo, ele paga muito mais. Só que o risco de um fundo de tijolo, pessoal, ele é muito menor, tá? Comparando aí, claro, com fundos de papel, né? Justamente porque o fundo, quando ele investe em shoppings ou em lajes corporativas, o fundo de tijolo propriamente dito, né, ele tem o imóvel em si. Então, dificilmente o fundo vai ter problema com aquele imóvel a ponto de quebrar, a ponto de ter um problema assim gigantesco, entende? Então é por isso que a gente fala que o fundo de tijolo ele é menos arriscado que o fundo de papel. Em relação aos dividendos, vamos colocar aqui no último ano, né, ele mantém uma constância interessante, né, aí de pagamento de proventos, tá? Na faixa aí dos 77, 80 centavos, tá? Então, ele vem aumentando um pouquinho, a 1 centavo aí por mês, mas é a média que ele paga, né, em torno de 80 centavos, o que dá 0,8 de rendimento. O que, na minha opinião, está muito bom para um fundo como o XPML. E, pessoal, quero comentar uma coisa aqui, né, que muita gente está me perguntando em relação ao IFIX, né, o índice de fundos imobiliários. Ele subiu. Ele teve esse pico aqui de alta e agora se estabilizou. O que eu acho sobre isso aqui? Galera, eu acho que está, né, normal. A gente está se recuperando, sim. A indústria de fundos imobiliários está se recuperando. Estamos aí na casa dos 3.000 pontos. Mas, né, ainda estamos em períodos complicados, né, de política, de economia. Então, é normal que a gente fique um tempo andando de lado. E eu trouxe aqui também o desempenho do XPML. Como a gente pode ver em relação ao IFIX, ele teve um desempenho bem melhor que o IFIX, tá? Então, é só para você entender que ele é um fundo muito interessante também. Só para mostrar para vocês, antes da gente falar aí as informações do fundo e também falar da nova emissão de cotas, né? O fundo fez aqui, pessoal, a inauguração da terceira expansão do Shopping Cidade Jardim. Então a expansão foi inaugurada aí no dia 16 de março, né? Ela adicionou cerca de 11 mil metros quadrados ao ativo. Então é só para que você entenda que o fundo também está fazendo novas aquisições, novas expansões, né? E isso a gente consegue ver também aqui na 8ª emissão de cotas. O fundo está fazendo uma nova captação de dinheiro, né? O fundo quer crescer, quer aumentar a participação aí nos shoppings que ele já tem, né? Enfim, aí o fundo ele vai decidir o que vai fazer. E galera, o que importa para você quando você vai analisar aqui uma emissão de cotas é saber o preço dessa emissão. No caso aqui está R$ 99,60, inclusive mudou um pouquinho, né? Essa taxa que era de R$ 1,05, agora está de R$ 1,00, então caiu um pouquinho. E o que você precisa olhar, né? Quando você for fazer a emissão, for subscrever, você tem que olhar se o preço da emissão está menor que o preço do mercado, então XPML11. Agora nós conseguimos ver que ele está em R$ 101,13, né? Exatamente aqui o que está mostrando, está um pouquinho diferente, mas de qualquer forma está compensando nesse momento, tá? Geralmente o que as pessoas fazem, elas esperam até o último dia ou quase no último dia do período de preferência para poder fazer aquela subscrição, né? Para ver se está compensando ou não, porque até lá o preço pode variar, né? Então o preço pode cair, pode passar a não compensar. Em relação à captação, né, um montante inicial é de 300 milhões, com o lote adicional é de quase 75 milhões. Lote mínimo é de 20 milhões, né, geralmente isso é padrão mesmo. O montante máximo, 375 milhões, também aumentou, tá? Agora vamos falar um pouquinho do XPML11 em si, tá? Aqui a gente tem um relatório dele. E galera, ele tem vários shoppings aí que são muito conhecidos, né? Inclusive vocês talvez até conheçam pessoalmente o shopping, isso é muito bom, né? Eu acho que é bacana se você tiver a oportunidade de conhecer o ativo em si, né? Ir lá até o ativo, não, é um shopping bacana, tem várias lojas, tem lojas âncora, né? Que a gente chama, lojas importantes aí para o shopping, então isso é muito bom. Em relação às taxas do fundo, né? Eu vou comentar sobre isso também. Esse fundo aqui ele cobra 0,75 de administração e 20% do que exceder o benchmark. E o benchmark é IPCA mais 6% ao ano, o que não está ruim, né?
Um benchmark bem agressivo, por assim dizer, tá? Porque se fosse CDI, aí ficava complicado, né, pessoal? É basicamente isso que eu tenho para falar. Bom, aqui eu não vou fazer uma análise do relatório, só vou aqui trazer as partes principais que eu acho que vocês precisam saber, né, sobre o fundo, já que a gente está falando sobre ele. Em relação ao resultado, né, a gente consegue ver que no mês de fevereiro o fundo ele teve um resultado importante aqui com lucros imobiliários, né, mas a maioria, obviamente, né, é por receita de locação. A maioria da receita do fundo provém de locação, obviamente, né, ele faz a locação aí dos seus shoppings, das suas lojas, dos seus cômodos, né, para as lojas, então ele consegue renda com isso, tá? Em relação à despesa, a gente consegue ver que ela é bem assim, ela oscila bastante, né? Então aqui em meses como maio, junho de 2022, ela foi bastante relevante, em alguns meses praticamente não teve, né? Então ela oscila bastante. Mas de modo geral é isso, pessoal. Na minha opinião, um fundo muito bom, eu invisto, tenho na carteira, né? Ele tem aí muitas vezes os seus percalços e tudo mais, mas é um fundo interessante. Tem 93% da sua carteira em imóveis, né? Então, assim, de fato é um fundo de tijolo. Tem um pouquinho de CRI, 2%, tem um pouquinho de fundos, tem um pouquinho de caixa. Esse caixa provavelmente deve aumentar, né, nos próximos relatórios, justamente por conta dessa emissão de cotas que deve acontecer normalmente, tá? Mas normal, tá? Seguimos aí normal. Então, essas aqui são as receitas, né, por ativos. Então, imóveis, CRIs, fundos e caixa. Esses outros ativos, pessoal, CRI, caixa, fundo, são valores, né, que o fundo deixa caso ele precise de uma liquidez imediata, tá? Então, fundos, ele tem um pouquinho, ele quer aumentar a participação, fazer alguma coisa ali com o dinheiro, ele vende aqueles fundos ali que tem uma liquidez boa e consegue apurar esse montante. Aqui em relação ao XPML, né, até um fato diferente que a gente não costuma ver em alguns fundos, é que ele tem aí obrigações com CRIs, né? O fundo ele tem uma alavancagem, tá? E aqui está o fluxo de amortização estimado, né, consolidado aí, considerando as obrigações descritas na tabela acima. Então, com base nessa tabela aqui, a gente tem esse fluxo de amortização que vai até 2036. Porém, em 2033, né, a gente consegue ver uma queda nessa amortização, o que melhora, né, o que para o fundo dá uma tranquilizada. Eu acho isso aqui normal, né, até o momento está normal, o fundo não pode se alavancar muito. Então, eu acho tranquilo, não vejo nenhum problema em relação a isso. Bom, em relação a esses indicadores aqui, pessoal, indicador de venda, indicador de fluxo de veículo, enfim, esse tipo de coisa aqui, né, a gente não vai ficar falando aqui, porque, como eu falei, isso aqui não é um vídeo de análise do relatório, é um vídeo rápido mesmo, só para falar do XPML, só para falar dessa nova emissão de cotas, tá? Vacância e inadimplência, isso aqui é importante, tá? Vacância, pessoal, do fundo segue aí com um percentual baixo, eu diria, tá? Agora estamos aí em torno de 5%, então tranquilo. Inadimplência, né? Teve uma oscilação forte aqui no mês de janeiro, mas voltou a cair, então a gente segue mais ou menos na mesma média. Essa vacância aqui ela é muito importante, tá, pessoal? Tanto a vacância física quanto a vacância financeira, porque quanto maior, pior, né? Tudo que está vago para o fundo não gera dinheiro. Então, menor a vacância, melhor, tá? Então, 5% faz parte, né? Porque sempre tem uma loja, um inquilino ali que está saindo, outro que está entrando, por isso que gera essa vacância. Então, tranquilo. Em relação à diversificação, né? A maioria aí, quase 70%, é na região sudeste. Aí tem norte e nordeste também, mas a maioria é na região sudeste mesmo. Em relação aos administradores, né? Aí tem alguns conhecidos, JHSF, né? Shoppings, para quem não sabe, a JHSF também faz essa administração e alguns outros aqui também. Histórico de transações, o resto aqui, pessoal, né? Falando, mostrando aí os shoppings, as participações, as cidades, tem até uma foto aqui de cada um deles. Então isso aqui a gente não vai abranger aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, mas o que eu quero resumir aqui para vocês, né, em relação à emissão, em relação ao XPML. Na minha opinião, o XPML é um fundo muito interessante, né? Você pode olhar, não paga muito, mas ele é um fundo de shoppings, tá? É um fundo aí que tem um risco tranquilo, na minha opinião, claro que não é uma recomendação. Em relação à emissão, né, até o momento está compensando sim, a gente não sabe se até o último dia de prazo isso ainda vai compensar, então você tem que analisar até lá. Eu espero até o último dia, tá? Particularmente falando, não vou subscrever nessa emissão do XPML, tá? Eu acho que ainda não é o momento para mim na minha carteira, mas não quer dizer que não compensa você subscrever. Em relação ao fundo, é o que eu disse, fundo redondo, pagando normal, não tem nada de anormal aí com o relatório. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até mais.